Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma live do Manhã com o Evangelho, hoje, dia 19 de dezembro de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te fortaleça no dia de hoje. Você que está ao vivo, está entrando ao vivo, você que vai ver ao decorrer do dia, seja a bênção do Senhor sobre a sua casa, seja a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Patrícia Alexandrino, Deus abençoe sua vida nessa manhã. Daniela Almeida, minha esposa, a caminho do trabalho, Deus abençoe. Isaura de Jesus, Deus abençoe sua vida nessa manhã, e a todos os irmãos e irmãs, amém? Nós estamos vivendo a terceira semana do Natal, a terceira semana do Advento, na verdade. Estamos nos aproximando do Santo Natal do Senhor. Que bênção! Terceira semana do Advento, nós estamos há 7 dias, agora 7 dias, do Natal, e é uma bênção, amados, uma bênção sabermos que o nosso Deus tem cuidado de nós, nosso Deus tem sido Deus fiel em nossas vidas, tem sido o nosso socorro. Deus é aquele que nos leva em cima das águas, amém? Vamos ler o Santo Evangelho? Todo o Santo Evangelho dessa semana está sendo de meditação sobre o nascimento de Jesus Cristo, amém? Ontem nós lemos, e nós meditamos sobre a vida de José, as qualidades de José. Hoje nós vamos ler Lucas 1, a partir do versículo 5, o versículo 5, tá certo mesmo. Amém? Vamos ler? Fátima, Deus abençoe, Fátima, sua vida, minha irmã. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um homem chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era uma filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e viviam de uma forma irrepreensível, e todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril, e os dois já tinham uma idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará um filho, a quem vos dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele se converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Porque eu já sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel,
e que estou a serviço de Deus. Fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa nova. Todavia ficará mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais virão ao devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. Expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, determinado os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez. O que foi isso que o Senhor me fez ao me contemplar, para acabar com a minha vergonha diante do povo? Palavra do Senhor. Graças a Deus, que bênção. Evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe. Ramon Martim, Deus abençoe. Dora Gomes, Deus abençoe sua vida, minha amiga. A todos os irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos. Amados, ontem, nós começamos, historicamente, a novena de Natal. O que é a novena de Natal? São os 9 dias antes da celebração do Natal do dia 25. Novena não tem nada a ver com o terço dos irmãos católicos. A novena é 9 dias a qual a igreja se prepara na sua totalidade para viver o Santo Natal. Desde os primeiros séculos, século III, século IV, a igreja, os doutores se preparam a novena de Natal. Para quê? Para poder viver o Natal do Senhor. E todos esses 9 dias são meditados com os textos sobre o nascimento de Jesus. Ontem nós falamos sobre o chamado de José. José, esposo da Virgem Maria. Entendemos como que ele foi equilibrado emocionalmente, direcionado espiritualmente e obediente cegamente. Hoje, o Evangelho está nos mostrando a parte da história do nascimento de Jesus envolvendo 3 pessoas improváveis. Olha que bênção. Deus não escolhe pessoas prováveis. Deus escolhe pessoas improváveis. Zacarias e Isabel, eles eram pessoas improváveis. O texto vai dizer que eles eram pessoas justas, pessoas santas, eles eram pessoas responsáveis com a religião judaica, eles faziam tudo certo, tudo o que eles tinham que fazer, eles faziam. Eles eram um casal modelo e um casal padrão. E aí a primeira coisa que eu aprendo aqui olhando para a vida de Zacarias e de Isabel o Senhor tem nos chamado para sermos homens e mulheres que vivem uma vida padrão do céu. Ah, pastor, mas eu faço tudo certo e não recebi ainda aquilo que tanto eu queria em Deus. Continue sendo uma pessoa certa. Continue sendo uma pessoa de caráter. Continue sendo uma pessoa religiosa. E quando eu digo aqui religiosidade, uma pessoa religiosa, não é uma pessoa fundada na religião fria. Quando eu digo aqui uma pessoa religiosa, eu digo uma pessoa zelosa. Porque uma pessoa zelosa, ela se preocupa
com a doutrina, ela se preocupa com a liturgia, ela se preocupa com o próximo, ela se preocupa com pessoas que estão em sua volta. Deus não escolhe prováveis, Deus escolhe os improváveis. Desculpe, irmãos. Olhando para a vida de Zacarias e Isabel, eles não seriam o casal modelo para ter João Batista. Deus poderia ter escolhido um casal mais novo. Deus poderia ter escolhido um casal que pudesse engravidar modelo. Só que Deus, irmãos, não olha com os olhos que o humano olha. Deus não vê como o homem vê. Deus não percebe como o homem percebe. Deus é infinito. Deus é além. E Deus escolheu um casal improvável por quê? Primeiro, porque Isabel era estéril. Segundo, eles já eram velhos. Então, amados, dois quesitos impediria Isabel e Zacarias de ser os pais de João Batista. Ela estéril e eles, os dois já velhos. Mas aí Deus vai e escolhe aquele casal como aqueles que seriam o pai daquele que prepararia o caminho do Senhor. Esse é o nosso Deus. O Deus que escolhe você fora do padrão para começar um padrão através da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não olha, irmãos, idade. Deus não olha condições físicas. Deus não olha condições financeiras. Deus olha sinceridade do coração e Deus olha caráter. Por isso Deus escolhe os improváveis. Porque para o homem parece improvável, mas para Deus é aquele ali que o Senhor quer fazer. Deus então escolhe um casal improvável, um sacerdote, um homem de Deus, mas que não tinha condições de ser o pai de João Batista. Aquele homem, mesmo com a sua vergonha, porque não ter filhos naquela época significava não ter o favor de Deus sobre a sua cabeça. Então, mesmo eles carregando o óbrio, né? Eles faziam tudo certo. Eles faziam tudo certo, mesmo carregando a sua vergonha. Eles não tinham compromisso com o homem. O compromisso deles era com Deus. Aquele sacerdote já de idade, que não teve filho, era um homem de Deus. E olha, ele está em casa reclamando porque não teve filhos? Não. Ele está lá no altar, no Santo dos Santos, intercedendo pelo povo. Uma vez no ano, o sumo sacerdote, os sacerdotes, entravam no altar do santo lugar, do santíssimo lugar, para orar pelo povo. Quis Deus que fosse quem nesse momento? Zacarias. Zacarias está trabalhando para o Senhor, intercedendo pelo povo. Quando ele olha para o lado direito do altar, quem está lá? Gabriel. Quando ele vê aquela visão, ele fica apavorado. Não era costume. Não era normal. Ele olha e quando ele vê aquele homem e Gabriel vem, fala todas as coisas que iriam acontecer. Quem João seria, como é que aconteceria, como que eles estavam envolvidos naquela missão.
um casal improvável trabalhando e recebe a vitória. Meu Deus, que coisa linda. Tá entendendo nessa manhã, irmãos? O segredo da vitória tá. Você talvez não era o padrão que todos esperavam. Você, mesmo não tendo recebido sua vitória, tá fazendo a obra do Senhor. Tá levando a preciosa semente chorando e gemendo. E você está o quê? No altar do Senhor. Esse é o segredo. Fica no altar. Intercede pelo outro. Tem gente que fala assim, eu não vou orar mais por ninguém quando Deus não me der vitória. Ei, Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos. Mas eu não vou orar por ninguém porque eu não sou abençoado. Ei, Zacarias, enquanto orava pelo povo, entregava as ofertas ao Senhor pelo povo, Deus veio ao encontro dele. Deus vai vir ao teu encontro enquanto você está intercedendo pelo outro. A sua vitória vai chegar no meio da intercessão que você faz pelo outro. Isso é bíblico. Está aqui na nossa frente. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor a graça de sermos pessoas de caráter, homens e mulheres de Deus. Precisamos pedir ao Senhor a graça de, mesmo sem termos muitos motivos de alegria, talvez, você está continuando fazendo a obra do Senhor, intercedendo pelo povo, orando, fazendo a sua parte. Porque Deus é o quê? Deus é poderoso para mudar nesse meio círculo a nossa história. Deus é poderoso nessa manhã para que Ele possa vir diante de toda a nossa realidade e trazer um tempo novo. O texto vai dizer que Zacarias pergunta como que tudo isso aconteceria. O anjo fala que Zacarias vai ficar mudo porque ele não creu, né, na palavra ali de primeira. Zacarias sai mudo daquele lugar. Isabel engravida, fica dentro de casa 5 meses, porque ela não entendia o que Deus fez para tirar a vergonha dela. Olha, irmãos, acredite em uma coisa, quando você tem um coração sincero diante de Deus, e quando você está fazendo a obra do Senhor com sinceridade, com alegria, mesmo que a tua vitória ainda não chegou, Deus transforma a nossa vergonha em dupla honra. E Deus nessa manhã deseja transformar a nossa vergonha em dupla honra. Mas para o Senhor transformar a nossa vergonha em dupla honra, assim como fez na vida de Zacarias e Isabel, nós precisamos entender, nós precisamos acreditar, nós precisamos nos posicionar e fazer a vontade de Deus. Chorando ou gemendo, com alegria ou com tristeza, tendo nos nossos braços o que nós queremos ou não, se eu me posicionar, o céu também se posicionará. Se eu me posicionar, o céu também se posicionará. Anota para mim, Lúcia, essa frase. Se eu me posicionar, o céu também se posicionará. É a palavra de Deus, irmãos. Não é o que o pastor Cássio acha. É o que o Evangelho está nos dizendo. Por isso que nessa manhã possamos pedir ao Senhor a graça de sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que esse Natal, quando você, dia 24, estiver ali adorando, junto com a sua família, no seu momento de comunhão com Deus, você possa cantar louvores ao Senhor,
você possa agradecer ao Senhor pelas bênçãos. Você possa falar ao Senhor: eu quero viver uma história de poder, como José e Maria viveu, como Zacarias e Isabel viveu, como, querido, todos aqueles que estão envolvidos nessa história, nesse enredo viveram. Simeão, todos os pastores que foram ver Jesus, todos são improváveis. Tá, imagina, pastores do campo, simples, foram os primeiros a ver Jesus e ver toda aquela milícia de anjos que desciam e subiam. Foram os sacerdotes? Não. Foram os doutores da lei? Não. Foram os pastores dos campos. Homens improváveis viram o céu e a terra se unirem. Que maravilha, irmãos. Que maravilha é sabermos isso. Que maravilhas é podermos sabermos que quando eu me posiciono, quando eu me coloco a fazer a vontade de Deus, Deus vem em meu encontro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor a graça dele sobre as nossas vidas, sobre as nossas necessidades. Vamos colocar diante do Senhor, né, tudo aquilo que precisamos. Vamos continuar orando pelo pastor Márcio, né? Pastor Márcio ontem fez 2 procedimentos, mas fará mais um hoje. Estou lendo aqui pelo WhatsApp, né? Está no CTI, mas está bem, passa bem, segundo a reverenda Aparecida colocou aqui no grupo dos pastores. Então vamos continuar orando pelo pastor Márcio, né? Pastor Márcio infartou no passeio no sábado passado. Vamos pedir ao Senhor que ele restabeleça a sua saúde. Vamos orar por todos os enfermos, por todas as famílias enlutadas. Vamos orar, querido, por esse final de ano, para que o Senhor nos dê um final de ano em paz e abençoado. Amém? Falamos com o Senhor nessa noite, nesse dia. Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, Senhor, porque o Senhor é o Deus que fala conosco. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pedimos ao Senhor nessa manhã que nos ajude a ser homens e mulheres de Deus. Por mais que sejamos improváveis, por mais que parece tão longe o nosso milagre, nos ajuda a fazer a Tua vontade, Pai. Nos ajuda a fazer, Senhor Deus amado, o Teu querer. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã, estarmos diante daquele que pode todas as coisas, o Senhor do universo. Nós queremos ter uma história de poder. Nós queremos ter uma história de graça, aonde, Deus amado, o Teu Espírito Santo falará conosco. Deus, nessa manhã, abençoa-nos. Em nome de Jesus, Pai amado, nós oramos por todos os enfermos, nós oramos por todas as famílias enlutadas, nós oramos por todos aqueles que se recomendam às nossas orações, ou por quem nós somos obrigados a orar. Oro, Deus amado, especialmente pelo pastor Márcio, Deus amado, que está ali internado, Senhor, fez 2 procedimentos ontem e fará mais um hoje. Vai de encontro à vida do Teu filho. Senhor, muito obrigado pelos procedimentos que ele já fez e abençoe esse que ele vai fazer no dia de hoje. Que a Tua graça alcance o Teu filho e o Teu poder seja favorável, Pai, à vida do pastor. Oramos nessa manhã por tudo, Senhor. Oramos nessa manhã, Deus amado, pelo mundo. Oramos por esse final de ano, para que seja de paz sobre nós e nossa casa. Tudo isso, Senhor, nós pedimos orando,
a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o Manhã com o Evangelho, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Irmão, Deus abençoe. Um santo dia para cada um dos meus irmãos. E amanhã nós estamos aqui para a aliança com a água e o manhã com o Evangelho. Amém? Fiquem com Deus, graça e paz. Tchau, tchau, povo de Deus.